Senhor, irmãos, boa tarde. Quero deixar uma palavra ao coração das irmãs nessa tarde, que se encontra em Atos 8, onde fala assim: naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárceres. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo e as vendo sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande glória naquela cidade. Amém, irmãs? Aqui é uma palavra a qual o Senhor está nos ensinando nessa tarde, sobre a perseguição naquele tempo na terra. Essa palavra vem a falar, de Estevão, um grande homem de Deus, a qual o Senhor ele instituiu, para fazer a obra do Senhor. Ali Estevão foi separado, ele mais 6 homens, ao todo eram 7 homens, para cuidar de algumas coisas da igreja do Senhor, para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos. E ali Estevão, ele sobressaiu, no meio daquele povo. Ele operava grandes maravilhas no nome do Senhor. Ele tinha uma sabedoria a qual despertava inveja, a qual despertava ira, naquele povo. E ali tramaram contra Estevão, para que viesse tirar a vida dele, para que ele não viesse fazer o que ele fazia com grande sabedoria, porque ele foi escolhido do Senhor. O Senhor escolheu Estevão, e ali ele foi morto. Mas assim fala a palavra do Senhor que Saulo, assim que Estevão foi morto, ele saiu entrar em casas, arrastando mulheres, crianças, acabando com a nação. Mas ali haviam alguns dos homens, dos profetas do Senhor, a qual fala aqui de Felipe, aonde ele saiu pregando o evangelho, falando da palavra de Deus. Mesmo naquela situação, Felipe, ele começou a andar pela cidade de Samaria, pregar Cristo, falar que Cristo ele salvava, que Cristo ele curava, que Cristo era, dono de tudo. E aqui nos dias de hoje não é diferente nas nossas vidas. As perseguições são grandes, as afrontas são grandes, as lutas são grandes, mas o Senhor ele fala que mesmo assim, no meio do choro, no meio do pranto, nós não devemos nos calar, nós devemos sair e anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, anunciar que Jesus ele cura, que Jesus ele salva, que breve ele voltará. Aqui Felipe ele começou a falar de Cristo, e ali fala a palavra do Senhor que quando ele começava a pregar, que ele começava a anunciar que Jesus fazia grandes milagres através da vida de Felipe, o Senhor começou a operar, as pessoas eram libertas, os demônios que estavam sobre as pessoas saía do corpo das pessoas, começavam a gritar, e aqui fala também que coxos foram, curados, foram libertos, cegos começaram a enxergar. Então que nessa tarde fica com essa palavra, que na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós estamos cansados da guerra, nós estamos cansados das batalhas, mas o Senhor ele fala que mesmo assim, que é para nós sacudirmos a poeira, levantar, colocar o nosso capacete,
colocar a nossa coraça, que é Jesus Cristo, e começar a anunciar o Evangelho, dizer que Ele é bom, dizer que Ele salva, dizer que Ele cura, dizer que Ele voltará para resgatar a igreja, né? Não importa a situação. Aqui fala na palavra do Senhor que Estevão, mesmo na hora da morte, ele começou ali a falar para o Senhor, para que o Senhor ele viesse perdoar aquele povo que estava apedrejando, porque aquele povo ali, eles armaram contra Estevão, eles armaram uma emboscada e começaram a apedrejar Estevão, só porque Estevão falava do amor de Cristo, falava das coisas que Jesus tinha feito. Ele começou a falar o que Jesus tinha feito na vida de Moisés, que Jesus tinha feito na vida dos antepassados, né? E ali aquele povo se levantou contra Estevão, né? Que achavam que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Jacó, né? Contra aqueles que já tinham passado antes. Não é diferente nas nossas vidas. O inimigo muitas vezes ele vem com fúria sobre as nossas vidas, usa certamente muitas vezes até os que estão do nosso lado para nos afligir, para nos entristecer, para muitas vezes dizer que nós não estamos falando a verdade, que nós não estamos pregando aquilo que Jesus deixou para nós pregar, mas que nessa tarde você venha pegar essa palavra como exemplo, como esses discípulos do Senhor, eles foram ali, né, humilhados, apedrejados, degolados, todos eles foram mortos de uma maneira muito triste. Apenas, se eu não me engano, fala que apenas que não foi João, a qual ele foi, né, levado de uma forma onde não foi crucificado como os outros, mas aqui o Senhor ele fala que ele também nos livra, né? Ele está conosco e tudo aquilo que acontece é permissão do Senhor, mas muitas vezes nós se entristecemos, nós nos abalamos, nós queremos parar, mas o Senhor fala nessa tarde que não importa a luta que você esteja passando, não importa qual é a situação, não importa qual é o deserto que você esteja atravessando, mas continua com a cabeça erguida, continua lutando, continua buscando do Senhor, continua falando que Jesus é bom e o diabo não presta, continua fazendo a vontade e o querer do Senhor, continua marchando, porque marchando nós vamos alcançar nossa terra prometida. Continua avante, porque o Senhor está dando uma ordem nessa tarde para nós continuarmos a lutar, a fazer a vontade dele. Não importa a situação que você esteja passando, você tem fôlego de vida, você vai levantar a sua cabeça e vai fazer o querer e a vontade do Senhor. O Senhor não tem prazer nos covardes, o Senhor ele tem prazer naqueles que coloca a couraça, que coloca a camisa e anda para frente e faz a vontade do Senhor. O Senhor ele não deu espírito de timidez, ele não deu espírito de derrota sobre as nossas vidas, mas ele deu um espírito de vitória, um espírito de autoridade, de ousadia, para pisarmos na cabeça de Satanás e continuarmos firmes na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes chega a situação nas nossas vidas que dá vontade de parar, mas o Senhor ele está falando nessa tarde, não é para parar. Eu sei que muitas vezes até a gente pensa, Senhor, eu não vou mais, Senhor, para mim já deu, para mim chega, não aguento mais, mas o Senhor ele fala nessa tarde, não é para parar, é para continuar marchando, não importa o deserto, não importa o vale, mas você vai passar e você vai glorificar e você vai cantar o hino da vitória, amém? Fica com essa palavra, siga o exemplo dos discípulos do Senhor, a qual nenhum desistiu, a qual todos ali padeceram, né, morreram, mas com a voz falando que Jesus era bom, que Jesus salva, que Jesus cura. Nenhum deles retrocederam. Então que vocês também não venham retroceder nessa manhã, que vocês venham fazer o querer e a vontade do Senhor, no nome de Jesus. Amém?